Verdade. É o seguinte, bicho. Eu conheci o Danilo em uma live aqui no ano de 2021. A gente voltou ali em 2000. A gente começou, na verdade, aqui em 2020. E na metade, né? Ali naquela série D, na Sinais de Paraibano de série D, a gente começou a fazer uma zoada por aqui. E aí eu conheci o Danilo em 2021, no início, né? Ele é apresentado. Assim que ele é apresentado, como eu tinha conseguido contato de Felipe Cordeiro para fazer um bate-papo aqui, tanto com ele como com o Gonzaga, que eram candidatos ali à presidência naquele momento. A gente fez um bate-papo com os dois. E Felipe Cordeiro foi muito cortês com a gente e cedeu o número de Danilo. E prontamente Danilo, ele aceitou participar de um bate-papo comigo. E assim, a impressão que eu tive inicial dele é, poxa, meu irmão, é uma turma do bem que está à frente do Campinense. E naquele momento, eu decidi apoiar aquela gestão, né, que era do Felipe Cordeiro, apoiar o Danilo Maia. Durante muito tempo aqui nas nossas lives, tinha o QR Code na tela, era das campanhas, né? A gente estimulava torcedores a fazer o depósito na conta do próprio Danilo Maia, porque a gente foi construindo uma confiança, e isso antes do Campinense ser campeão paraibano. A gente, como o Platini falou, a gente confiou e apoiou o Danilo antes Campinense se sagrar campeão paraibano e, consequentemente, o acesso à Série D, à Série B, à Série C, né? Vindo da Série D. E aí a gente construiu ali, né, uma relação assim cordial. O Danilo sempre foi muito solícito a gente aqui. Vocês lembram bem das várias participações que ele teve aqui com a gente. No momento que Danilo passa a ser presidente, quando Danilo passa a ser presidente, a gente começa a perceber uma mudança, né? Aquela pessoa solista que existia antes não existia mais. E a gente entende. E a gente entende, eu particularmente entendo, isso não tem problema nenhum. Eu estou apenas constatando que aconteceu. Talvez a demanda tenha aumentado, mas, como você falou, Guterres, a gente já sabe que ele até deixa claro na coletiva que o Felipe Cordeiro precisou, o Felipe Cordeiro pegou Covid, depois teve problema pessoal, enfim. Ele e o Romulo assumiram, eles que viajava com o time, certo? E mesmo assim o Danilo era solícito. Não sei se pelo fato do Campinense estar em mais competições, enfim, o que aconteceu. O Danilo, ele, digamos que ficou mais se afastando, e não foi só com o Sempre Campinense, né? Foi com a mídia em geral. O Danilo, ele realmente participou de vários programas, mas com o tempo a gente foi vendo que isso aí foi ficando cada vez mais escasso. A rede social dele era bastante movimentada, depois parou, acho que agora deve nem existir mais. Tem um ponto que ele fala na coletiva dele sobre as fake news, sobre as ameaças, isso a gente não concorda. Desde aquele momento, ano passado, quando apedrejaram o carro dele, é uma coisa que a gente não concorda, que a gente não comunga aqui, certo? A gente repudia esses atos, né? Ele falou que recebeu mensagem anônima, não é por aí o caminho, não é por aí o caminho, né? Então a gente aqui fica muito à vontade para falar sobre essa situação, tanto porque a gente, quando foi para elogiar, a gente elogiou, e quando foi para criticar, a gente criticou. Mas quando a gente elogiou, a gente não precisou ser um baba-ovo para elogiar, e a gente não precisa esculhambar, a gente não precisa diminuir a pessoa de Danilo Maia para poder fazer uma crítica, para precisar pontuar algo. Né? Não sei se ele entendeu em algum momento errado, ou alguma palavra da gente, enfim. Mas aí a gente fica triste, cara. Eu particularmente fico triste, porque a gente tinha esperanças de o Campinense passar por um processo de renovação, pô, me fugiu a palavra também, igual Platini, modernização, né, no seu futebol, né, no estatuto, algo que a gente debateu aqui no momento que o Campinense tinha conseguido acesso, a gente estava debatendo o estatuto aqui. A gente não foi oportunista, vamos debater o estatuto agora que a gente precisa fazer uma antecipação de eleição, a gente não foi oportunista dessa maneira. Então a gente fica triste, eu fico triste pela pessoa dele também, mas a gente não pode deixar de pontuar aquilo que foi feito, né, de maneira equivocada. O que me deixa assim, sem resposta ainda na coletiva de Danilo, não vou repetir o que vocês falaram, a gente já passou o ano todo falando aqui, não adianta ficar repetindo o mesmo assunto. Eu até anotei aqui essa questão da fake news, né? Tem a reunião do conselho que a gente vai falar já já, que vai ser o próximo ponto. Mas algo que me deixou assim, sem resposta ainda, é porque o Danilo assume a culpa,
fala que foi inexperiente, né? Ele disse que foi mais torcedor do que dirigente, e aqui eu discordo dele. Aqui eu discordo. Eu acho que se fosse para tomar medidas de torcedor, medidas mais drásticas teriam acontecido mais rápido, certo? Ele fala aqui também que os problemas aconteceram durante a Série C, e é outro ponto que eu discordo dele também, porque o Campinense, apesar de ter sido campeão paraibano invicto, o Campinense fez uma campanha patética na Copa do Nordeste. Quando eu falo isso, eu não estou dizendo que o Campinense tinha que ter ganho do Náutico lá nos aflitos, ter ganho do Ceará na última rodada aqui, não. Ganho do Bahia, não. Eu estou falando dos confrontos contra Altos, contra o Floresta. A gente perdeu essas partidas e a gente via coisa errada, a gente via o time que não funcionava nas mãos do Ranieri. E aí a gente tem uma partida contra o Souza também, que é que a gente vence nos últimos minutos, o Cleiton faz um pênalti, enfim. Foi uma partida bem complicada também, mostrava que o time precisava de mudanças, né? E na opinião da maioria daqui da confraria, até do Guterres também, a gente precisava de uma mudança no comando técnico que não aconteceu. Daí a gente veio para o Paraibano. Daí aquele Paraibanho com o Sport Lagoa Seca, com o CSP, com o Auto Esporte, enfim. Não sei nem qual era a chave do Campinense, era uma chave muito fácil. O Campinense passou sem problema nenhum. O Campinense teve dificuldades contra o rival que o Marcelinho Paraíba assumiu aqui na sexta-feira para jogar contra o Campinense no domingo. Depois o Campinense conseguiu vencer por 1-0, às duras penas, não foi uma partida boa do Campinense. E aí foi para a final, o Campinense, né, na final deslanchou, fez duas boas partidas contra o Botafogo, né, 2 vitórias, e veio o título invicto, né, que é muito celebrado por essa gestão. Tem que ser celebrado, mas assim, cara, aquele título, talvez, ele tenha sido um cortina de fumaça para um monte de problema que existia e que não foi resolvido a Maquiou, né? tempo. Maquiou. E aí a gente volta para a Série C, prepara com a Série C, e, como diz o outro, né, era só fumo, era só pancada, em casa e fora, e a demora para mexer. Até quando o Raniel disse eu não quero mais, depois daquele jogo contra o Manaus, a diretoria foi lá e segurou. Então, o problema não foi resolvido a tempo e não foi só na Série C. Esse problema já vinha sendo, né, avisado antes. Já vem desde antes, vem desde o Paraibano e Copa do Nordeste. O aviso estava sendo dado, ó, aqui. E contratação chegou. É bem verdade que faltou ali uma melhoria no elenco, principalmente na defesa. Mas o meio campo da gente ano passado era sacanagem, cara. Era o Jefferson Lima, Magni e Dione. A gente tinha o Olavo que estava fazendo seus gols. Os pontas não rendiam por quê? A gente vê aí o Eric Puga arrebentando, a gente vê o Matheus Regis indo parar numa Série B, ambos numa Série B. A gente vê jogadores de nome como o João Paulo. Por que Luiz Fernando? Quantas vezes a gente falava aqui, pô, o Luiz Fernando tá engessado ali, tem que estar preso ali. Vamos. Tô lembrando do debate da gente aqui, porque não muda o esquema, cara. Traz o Luiz Fernando para jogar. Enfim. Então, Você conversou com o professor essa conversei com o semana. professor. Você Foi. conversou com o professor essa Só, semana, hein? só tive a oportunidade de fazer uma pergunta. Queria mais Aí bate-papo, é mas enfim. pouco demais, né? Pouco demais, né? Mas foi bacana. Foi bacana. O professor foi educado como sempre. Aí a Eu não gente sei não. como é que não disse tá com saudade de mim. Se for, eu queria ver se fosse Luan. Fosse Luan, como seria. Enfim. E aí vem o erro. Esse erro foi o erro da temporada passada, tá? E aí vem o erro que custou essa temporada. Quando escolhe o Flávio Araújo e o Flávio Araújo não entrega na Série C do ano passado e renova o Flávio Araújo sem merecer, aí, meu velho, o que veio depois foi só pancada. Porque o Flávio Araújo não entregou nada, não fez nada para merecer aquela renovação. Ele renova, ele monta o elenco e é a tragédia que foi. E aí, gente, tem um detalhe. O Flávio Araújo, ele destoa totalmente das escolhas que o Campinense fez de treinador durante esse tempo da gestão, pegando 2021 até agora, 2023. Destoa do Ederson, todos eles são até parecidos, treinadores jovens, início de carreira, né, promissores. Ederson, Niele, até o próprio Luan, Tico. O Leshon também se encaixa, é um treinador jovem ainda, né, não é tão rodado assim, apesar de estar há mais tempo aí no mercado que esses outros. E aí a única escolha totalmente fora da casinha é o Flávio Araújo, que é um treinador totalmente ultrapassado. Ele fez ficar de fora no Paraibano, tanto o Campinense como o Nacional de Patos. Ele eliminou praticamente duas equipes. Aquela derrota que a gente sofreu
né, para o São Paulo Cristal, foi uma das que custou para a gente a classificação, e esse foi o ponto crasso. E aí vai no ponto X, o que eu tenho para falar hoje. Danilo assume que errou, assume inexperiência, mas não diz aonde errou. Não diz aonde errou. Como o Platini falou, a gente podia passar a noite todinha aqui elencando problemas. Mas o Danilo, ele não diz em nenhum ponto assim, errei nisso aqui. Não, a gente teve a oportunidade de contratar o Evaristo Pisa ali, contratou o Flávio. A gente podia ter contratado um treinador que estava disputando a Série C, já conhecia todos os times, jogou contra o próprio Campinense, e aí, venceu o Campinense, e aí a gente poderia estar em situações diferentes. A gente não deveria ter renovado com o Flávio Araújo. Ah, o Luan foi uma aposta errada. Teria ser mais incisivo. Mas agora que ele está saindo. Que já deixou claro que não quer assumir mais uma função. Então, ele poderia, nesse dossiê, nesse retrato que faz, mostrar os pontos positivos, mostrar quais foram os pontos negativos também. Ó, eu errei, não deu certo, ok, mas eu errei aqui. A escolha foi uma escolha errada. A montagem do elenco, nesse momento aqui, a gente contratou jogadores que não tinham a característica que era interessante para o estilo de jogo do treinador, enfim. Já que eles estão lá dentro, que eles sabem de tudo, e passou dentro do Campinense, eles podiam pontuar. O erro, esse aqui foi um erro, esse aqui foi outro. Esse aqui, a gente acreditaria que poderia dar certo, né? Por exemplo, caso Luan, mas devido ao temperamento, que é algo que a gente não imaginava, deu errado, mas com capacidade de montar um elenco, ele poderia ter ido mais adiante, né? Montar um time. Eu achei que faltou pontuar o erro de maneira mais incisiva. Dizer claramente, ó, foi aqui. Não apenas dizer não erramos, não o fator foi inexperiência, mas errou aonde? É esse o meu ponto, né? É esse algo que ficou no ar aí, nesse bate-papo do Danilo.